Maniqueísmo social, dilema do trem. O dilema do trem, também conhecido como dilema do bonde, é um experimento de pensamento ligado à ética. Um trem está fora de controle, sem freios. No caminho estão 5 pessoas amarradas. Até que uma pessoa tem acesso a um botão que pode modificar o percurso do trem. Porém, por uma fatalidade, no outro caminho se encontra outra pessoa que também está amarrada na linha. Esse experimento tem como objetivo estudar a maneira como as pessoas tomam decisões. Nesse dilema ético, algumas pessoas acreditam que é válido decidir por uma intervenção que diminua a letalidade do acontecimento. Por outro lado, algumas pessoas argumentam que seria imoral intervir na situação. Esse experimento tem como objetivo estudar a maneira como as pessoas tomam decisões. Nesse dilema ético, algumas pessoas acreditam que é válido decidir por uma intervenção que diminua a letalidade do acontecimento. Por outro lado, algumas pessoas argumentam que seria imoral intervir na situação. O sociólogo Brian Boston liderou uma equipe de pesquisadores tentando aplicar na prática o dilema hipotético. Segundo o sociólogo, o resultado sugere que o que as pessoas pensam não corresponde ao que elas fazem na prática. E ainda foi constatado o sentimento contraditório experimentado pelos participantes. Apesar do experimento ter sido proposto com animais, foi útil para algumas conclusões. Não dá para comparar a morte de um animal com a morte de um ser humano, e assim há de se considerar, em uma situação real, o resultado pode ser outro. Ainda mais se o animal a ser utilizado for um rato ou algum outro ser que consideramos nojento ou asqueroso. Na política fica a possibilidade inconteste diante do poder que os mandatários possuem de interferir na vida de todos, de todo um país. E assim, quando o assunto é política pública, quase sempre existe alguém ou um grupo que perde algo e tem algum tipo de custo financeiro ou de imagem diante de alguma decisão. Muitas vezes duvidosa ou capciosa, mesmo que diante de temas que podem ser considerados simples. Políticas em que os benefícios gerados a um determinado grupo podem ser superiores aos custos gerados a outro grupo. Podemos supor que deva proporcionar condições ou consequências boas ou ruins, ou que deve existir um mínimo de condições para uma avaliação de custo-benefício. Se o benefício for real, o que às vezes é impossível mensurar, e se for positivo, a política pública pode ser justificável, e assim deve-se permitir a sua aplicação. São variantes das quais nem sempre o político prestigia os interesses populares, o que deve causar muitos problemas à população. Na maioria das vezes, a população é quem sabe de suas reais necessidades, mas quem assina é o político. Existe ainda a possibilidade de considerar combinações indesejáveis. Os mesmos critérios ficam comprometidos quando colocados em questionamento diante de dilemas de vida ou de morte, quando as escolhas são do tipo perde-perde. Quando devemos escolher qual lado irá perder menos, principalmente quando ocorre uma pandemia e o risco contra a vida é iminente. Todo o cuidado é pouco. Com fortes componentes emocionais e morais, o cérebro humano não costuma seguir preceitos na dimensão racional necessária para a resolução dos problemas. Quando o tema é decidir por um dilema de extremos, a situação é sempre difícil. Exceção, talvez, quando diante de um profissional ou de muitos profissionais da psicologia, no momento em que estão exercendo suas profissões e desenvolvendo pesquisas e teorias. Existe uma situação mais extrema quando estamos diante de psicopatas. Estes não possuem o menor problema quando são colocados em situações a fim de decidir quanto à vida ou à morte de terceiros. A maioria das pessoas, pessoas normais, decide por não interferir. Basicamente, as pessoas não querem ficar com o peso da decisão de que podem ser responsabilizadas por tirar uma vida, mesmo que seja em benefício de um número maior, como o que acontece no dilema do trem. Nenhum político quer ser responsabilizado por tal decisão. Então, a artimanha criada por alguns políticos é deixar a sociedade em tal situação, mesmo que o político resolva por si só a questão, deixando que a população fique com a impressão de que não poderia ter decidido de outra maneira. Ou seja,
Primeiro, os políticos deixam as pessoas e a sociedade como um todo demonstrar para que lado irá acontecer uma comoção em massa, para depois decidir, a fim apenas de manter sempre sua popularidade e aumentar as possibilidades de ter mais votos na próxima eleição, o que é um absurdo por si só. A questão principal, que é salvar vidas, fica comprometida. Por isso, o que presenciamos em situações extremas, que infelizmente acontece com certa lentidão, com certa letargia nas decisões, quando ocorrem, se a sociedade decide seus votos pelos falsos aspectos morais diante da velha política, fica a impressão de que a vida, para alguns, é só mais um artifício, uma alavanca de popularidade a ser manipulada pelos maus políticos. Devemos aprender a identificar e a evitar esses maus políticos. Sem contar que uma pandemia pode ser usada como uma desculpa para assaltar o Estado, justamente em um momento em que as pessoas precisam de mais atenção e amparo. Esse é mesmo um dilema moral dos mais complexos, e quem pensar de maneira diferente do que a sociedade está se manifestando corre o risco de jogar mais lenha na fogueira.